Mais uma Sociologia do Botequim. Hoje com o tema Direitos Humanos Fundamentais. A supressão da mentira. Considerações iniciais. Objetivamente, diremos que, onde desfila a miséria humana, já se destilou o ódio social. Objetivando-se quem, entre aspas, poderia sofrer violências e negações. Esse é o tipo de ódio que gruda e teima, como uma segunda pele. É esse ódio que faz distinção de vida. Quem deve viver, quem pode, entre aspas, merece morrer. Esse tipo de ódio é retratado em nossa história como um contínuo, um assombroso eterno retorno, em continuidade ao escravismo em sua mentalidade e nas suas práticas. Esse ódio social nos explica por que temos modos de produção antigos, obsoletos, necrosados, atávicos como marquises de mitologias degeneradas e que ainda subsistem no Brasil. Trata-se de um ódio escravista, encrustado, sacramentado religiosamente, supremacista, condescendente com a morte planejada e aguardada. Por isso vemos tantas pessoas serem resgatadas das condições de trabalho análogas à escravidão. Em alguns casos, há até grilhões. Esse ódio social ainda exemplifica o fato de que o Brasil combinou perfeitamente, num hibridismo de plantation, a escravidão e o capitalismo, especialmente na fase de acumulação primitiva de capitais. O consumo e o bem-estar sempre foram do colonizador. Desse modo, resta evidente que a luta pela integralidade dos direitos humanos fundamentais, classistas, contudo, pela angular de quem olha a contrapelo, tem por objeto central a derrota do ódio social, racista, misógino, disruptivo da dignidade humana. A luta pelos direitos humanos continua, é contínua e é sempre uma luta sistêmica, especialmente contra o arbítrio, as desigualdades, as intolerâncias e toda forma de autocracia. É uma luta pelo direito, no sentido de Yeren, mas como luta política por dentro da luta de classes. E para vermos a luta de classes, basta nos abrir a janela e olhar para as ruas, sobretudo se estiverem afastadas do conforto das classes médias em seus labirintos de condomínios excludentes, prontos a repelir, banir, como ávidos e hábeis sistemas banóticos. O dia 1º de abril de 2023, o primeiro sob a vigência de uma democracia ainda insuficiente, no pós-golpe de Estado de 2016, deve assim ser visto, como um ícone de atentado contra a nação, o povo, a classe trabalhadora, os pobres, as mulheres negras e os indígenas. O golpe de 64 só trouxe arbítrio e trevas. Gerou, por exemplo, 2018 e as piores sequelas fascistas. Ainda estão em todo lugar. Assim, o dia 1º de abril é o dia da mentira e do golpe de 64. Aquele golpe foi real. Até hoje tem efeitos maléficos no povo e no Estado. Porém, é mentira maiúscula que houvesse iminência de comunismo. E pior ainda, que o comunismo fosse prejudicial ao país. O comunismo não come criancinhas.
mas fascistas degenerados sim. Aliás, o fascista mor desse país, exilado pelas urnas, gaba-se de ter pintado um clima com meninas de 12 anos. O entreguismo da soberania nacional, as torturas, os assassinatos, as gravíssimas violações de direitos humanos, o AI-5 que eliminou formalmente os direitos fundamentais, tudo isso foi muito real pós-64. Os efeitos dessa realidade, escondidos em escombros de mentiras, tudo isso foi e ainda é muito real. Portanto, o dia 1º de abril deve ser considerado da pior mentira nacional. O dia que teve início o planejamento meticuloso da corrupção dos nossos símbolos, das nossas riquezas nacionais, da própria alma brasilis, com reflexos na incapacidade de reflexão histórica que ainda nos compele. Também deve ser tido como o dia da verdade histórica impulsionada pelas inúmeras lutas de resistência política e popular. O dia da verdade que até hoje buscamos e lutamos para que não seja esquecido. Tratamos da luta de todos e de todas que perseveram na luta pelos direitos humanos. Agora, como eixo da diversidade cultural brasileira, nosso processo civilizatório, pela dignidade do povo, pela mais justa e equilibrada unidade na diversidade. Pois é disso que tratam os direitos humanos. Acrescente-se que devemos tratar dos direitos humanos fundamentais, ou seja, da fixação de urgência da dignidade do povo pobre, negro e oprimido, como urgência urgentíssima. Afinal, a fome não espera, a fome de tudo, porque tudo lhes é negado. Este deve ser o fundamento do Estado democrático de direito. E em que pese o fato óbvio que a dignidade humana de ninguém possa ser mitigada, secundarizada, é ainda mais óbvio e contundente a quem tem inteligência social que a dignidade do povo pobre, negro e oprimido deve ser a guia social, política e econômica. Se contabilizarmos os esforços por dizimar os povos tradicionais, os indígenas, os povos da floresta, os quilombolas, os miscigenados à força, a conta crescerá muito. Porém, ainda devemos acrescentar todos os atos criadores de privilégios, em benefício da tecnocracia, das hostes do poder público, aburguesadas e enviesadas pelo capital concêntrico, aglutinador de espólios e de renda nacional. Esse é, por exemplo, o perfil do poder judiciário, encastelado em redomas, sob a vertigem de uma casta que flutua sobre a realidade prosaica dos réis mortais, nós, os contribuintes das suas benesses. Essa história, se não fosse um conto do vigário, seria uma replicação de Kafka, em seu processo descontínuo de credibilidade, de honestidade pública e do seu castelo, onde vivem os jurisconsultos herdeiros dos piores tipos da Roma antiga. Somemos a isso os verdadeiros atentados político-jurídicos cometidos contra a classe trabalhadora, as reformas trabalhistas que praticamente nunca trouxeram um benefício, um direito real aos trabalhadores. Menos ainda
para a mulher negra da classe trabalhadora. Não é difícil perceber, entender, quando temos alguma inteligência social, que a luta pelos direitos humanos é muito mais do que uma luta pelo direito. Efetivamente, é uma luta política por meio, por dentro da luta de classes. É uma luta que tem hora para começar, hoje, agora mesmo, neste exato instante em que escrevo, mas que não tem término. O mal feito sempre nos atingirá. E o pior a se fazer é, notoriamente, nada fazer. Daí que a luta pela eficácia dos direitos humanos fundamentais é um miolo de urgência na retomada do Estado democrático de direito. Trata-se, então, de colocar a dignidade do povo pobre, negro e oprimido como requisito essencial da luta pela recuperação dos direitos humanos neste país. Esta é a premissa do que aqui se considera como direitos humanos fundamentais. Lastrear a dignidade do povo pobre, negro e oprimido, para que não mais conheçamos a miséria humana. Por isso insistimos mais do que nunca. É imperiosa a luta pelo direito, como luta política por meio da luta de classes, em defesa e na promoção da efetivação dos direitos humanos fundamentais do povo pobre, negro e oprimido.